Retomamos, pessoal. Realmente uma hora passou muito rápido. Espero que, pelo menos para mim, né, que estou aqui conversando com o professor. Então, só esperar o professor Mantovani retomar. A live do Instagram, a gente tem um tempo de uma hora realmente, né? E essa hora passou voando. Então, só esperar o professor ingressar para a gente retomar o nosso raciocínio e concluirmos esse nosso primeiro diálogo tributário. Enquanto o professor ingressa, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? O áudio está legal? Enquanto o professor ingressa, é só informar, pessoal, que daqui a pouco nós vamos estar passando algumas perguntas para o professor, tá? E que vocês podem fazer as perguntas no e-mail da comissão, certo? Que é Comissão de Estudos Tributários, 7@oabce.br, tá bom? Então vocês podem ingressar, já vou aceitar aqui o professor, para a gente dar sequência à nossa live. Então vocês podem mandar um e-mail para o e-mail da comissão, 7@oabce.br, que daqui a pouco a gente vai estar repassando as perguntas para ele, tá bom? O professor já está conectando. Ok, aí, tá entrando. Perfeito, tá? Eu tive Todo que mundo ajeitar aqui porque a bateria estava acabando, liguei o carregador, mas acho que está legal, né? Tá todo mundo já está de volta, professor, tá? Então, só retomar o raciocínio. Já estava aqui falando sobre a questão das perguntas, né, que podem enviar para o e-mail da comissão. Já, inclusive, já estou começando a receber algumas perguntas, mas pode continuar, daqui a pouco a gente passa para as perguntas. Inclusive, eu também tenho algumas perguntas para fazer. Ótimo, vamos lá. Enquanto houver paciência e interesse, nós estamos aqui à disposição de todos que estão tão gentilmente nos acompanhando e espero estejam aproveitando as minhas inquietações, né? Não diria nem ensinamentos, não. Eu diria muito mais inquietações. Eu estou ajeitando aqui, que está um pouco... Essas lives têm revelado muitas coisas interessantes, né? Por exemplo, o que mais hoje chama a atenção e se tornou a parte mais importante da casa são os tetos, né? Porque como a gente coloca o celular assim um pouco deitado, fica aparecendo o teto. Então o teto tem que estar limpo, bem direitinho e tal, senão vai ficar feio. Verdade. Professor, só E um detalhe. Eu nunca pensei que tivesse tanto livro na minha vida, porque todo mundo faz live com livro por detrás, né? Com um estante de livro. Então tem muito livro nesse mundo, que bom, né? Professor, só um detalhe que o senhor falou. Entrando aí, outra coisa das lives é que a gente agora só se preocupa com a camisa, né? Você ainda botou um blazer aí. Então a gente fica de pijama e camisa, né? Então fica legal, porque a gente fica de chinelo, pijama, mas o importante é a camisa. Que aí fica mais à vontade em casa, né? Fica parecendo aquele C do mitológico, que até aparece no Percy Jackson, Ladrão de Raios, né? Que é metade homem, metade equino, né? Então a gente hoje é metade elegante, metade despojado, né? Verdade. Mas eu acho que tá bom aqui, né? Professor, só essa questão que você estava comentando, eu fiz algumas anotações, até para a gente poder continuar o debate, sobre a questão da técnica, né? Do processo. Eu digo muito isso, assim, para os meus, tanto estagiários, tanto do escritório, quanto da procuradoria, para os meus colegas advogados, que o processo, ele é, com certeza, a ferramenta mais importante para um advogado, o conhecimento do processo. O direito material, ele é importante e não deixa de sê-lo. Conhecer o direito material tem a sua relevância, mas a questão mesmo da lide, a questão mesmo de conhecer o processo, a técnica processual é realmente o que eu considero, já há mais de uma década advogando, o elemento essencial para o dia a dia. Na visão do advogado, que tanto como procurador, na advocacia pública, na advocacia privada, eu reputo o conhecimento, o domínio do processo como sendo o elemento mais importante quando eu vou me debruçar sobre qualquer caso. Seja em relação à Procuradoria do Estado, seja em relação ao eventual cliente do escritório, porque o direito material ele vai realmente se concretizar na visão do processo, através do processo, como o senhor muito bem falou agora há pouco, na questão da sentença de improcedência liminar. Uma ação mal formulada, um pedido mal formulado, ele extingue o direito material do cliente
liminarmente. Ou seja, o Estado, o juiz, a jurisdição, ela pode sequer, na visão do cliente, começar com uma sentença de improcedência liminar. E isso é processo. Isso já é processo. Então, na minha visão, a técnica processual, o domínio da técnica processual e todos esses elementos que o senhor falou agora há pouco, eles são reflexos do processo, precedentes, os julgamentos repetitivos, a própria súmula, né? Hoje a gente tem decisões que somente com base na súmula, processualmente pode instigar a demanda. Então, assim, qual é a sua visão, o senhor como magistrado, em relação a essa questão do conhecimento processual, do domínio processual por parte do advogado? Foi muito bom você ter falado nisso, inclusive a poesia que eu separei para ler no final, né? A pedido da musa, da Carol, eu vou ler no final uma poesia do Fernando Pessoa, uma poesia curta. Vou precisar só de 2 minutos para ler essa poesia no final. Ela fala sobre isso, por incrível que pareça, né? Porque a arte, a literatura, a poesia e o direito estão muito ligados por um aspecto interdisciplinar. Mas eu queria mandar um abraço aqui para o Fernando César, meu querido colega magistrado, grande magistrado de Vara Civil, que está aqui nos prestigiando, eu vi ele entrando aqui. Olha só, eu uma vez falei isso, assim, tive a ousadia de falar, cortou. Só o vídeo, professor. Só o vídeo. Travou lá um pouco o vídeo do professor. Eu vou fazer o mesmo procedimento, excluí-lo. Tá me ouvindo, professor? Só um minuto. Fiz aquele mesmo procedimento, né? Travou lá um pouco o vídeo do professor. Ele vai reingressar para a gente continuar a nossa live. Já está aqui o convite dele. Voltou? Já está conectando? Pronto. Voltou, professor. Voltou aí? Tá dando problema, né? Tá caindo muito, né? Mas está ok agora. O som tá indo? Tá ok o som? Perfeito. Podemos continuar, então. Podemos. O pessoal parece que reiniciou, porque parece que muita gente está entrando de novo aí. Mas as pessoas, o número de pessoas continua. Tá tudo ok agora. Tá. Tudo ok. Obrigado. Eu uma vez participei de um evento, eu estava tentando aqui lembrar, não lembro exatamente, mas acho, salvo engano foi em Brasília, mas eu integrava a mesa lá dos palestrantes e a palestra era do professor José Roberto Bedac, que tem uma obra muito referenciada. Tá me ouvindo, professor? A gente costuma falar que quando tem esses problemas é a chuva, né? Começou a chover, a internet vai embora. Mas vocês estão me ouvindo, só aguardar mais ou menos, mais uma vez, o professor ingressar. O professor já fez aqui o convite. Tá ok? Tá dando para ouvir agora? Pronto, perfeito. Isso é natural, né? A quantidade de lives hoje, né? Nós estamos disputando com cantores sertanejos universitários, então não é fácil. Então, eles estão roubando aí toda a potencialidade da internet. Estão me orientando, professor, a desativar os comentários. Eu acredito que isso facilite, né? Não, eu acho deselegante e o comentário é bom. Então vamos para frente. Mano, não sei se isso atrapalha, né? Pois também confesso, parece, não sei se desatrapalha, que parece. Eu já estou muito sozinho aqui, eu me sinto menos só quando eu vejo aqui as
as pessoas entram. Eu acho que trava é quando fazem aquelas coisinhas aqui do lado, que sobe o coraçãozinho. O coração eu aceito, eu acho bom, né? Mas pode botar o coraçãozinho aqui mesmo onde tem comentar, né? Porque já me disseram que essa parte aqui, quando coloca o coraçãozinho subindo e tal, figurinhas, é que compromete a... Pessoal, eu desativei os comentários para a gente ver se diminui, né, essa questão de estar travando. E vamos só esperar o professor ingressar novamente para a gente testar, ver se dessa forma fica melhor, né? Sem... Aguardando o professor fazer o convite. E aí, quando ele ingressar, eu desativo os comentários, pode ser que assim facilite e não trave mais. Você que está ingressando agora, nós estamos falando sobre processo, questão dos diálogos tributários. O professor ingressou e aí eu vou desativar os comentários logo após o seu ingresso, tá? Logo após o professor ingressar, eu vou desativar os comentários para a gente ver se assim fica melhor para não travar. Me escuta, professor? Tô ouvindo bem, tô vendo Deixa bem. eu testar desativando os comentários, né? Só para a gente ver se diminui essa questão de travar. Eu acho que não, acho que o problema é na sua internet que está dando problema, tá? Sua internet, porque a minha continua aqui, mesmo quando trava e sai, a minha imagem continua e eu acho que eu tô vendo, sua imagem agora eu estou vendo toda fracionada, né? Não sei se as outras pessoas também. Entendi, mas eu estou lhe ouvindo bem. Não resta saber se as pessoas estão ouvindo, por isso que eu acho importante o comentário, né? Os comentários, né? Eu acho que não é isso que atrapalha, não, porque, por exemplo, você desativou os comentários e sua imagem aqui continua travando na Continua, né? Acho que é a sua conexão aí de internet que não está boa. Não sei se você indo por 3G ou 4G melhora, ao invés Eu de fiz live. agora esse teste. E é importante as pessoas ir entrando, porque às vezes elas falam que não está saindo bem o som, que não está a imagem boa, né? O feedback imediato. Eu acho que isso que é bacana Perfeito. no Ó. A Instagram. gente está vendo aí, tá tudo ok. Eu O acho que o doutor Instagram tem essa Felipe, grande vantagem em relação às outras plataformas, né? Que o Instagram a gente tem a interação imediata das pessoas e tudo mais, né? Vamos ver se perfeito. agora dá certo, né? Veja, eu falava daquilo que você perguntou a respeito da importância do processo em relação ao direito material, né? Como eu disse, eu estava nesse evento e era um dos debatedores e o expositor era o professor Bedak, José dos Santos Bedak. E ele tem um livro muito falado que aborda essa questão da chamada instrumentalidade do processo, que é uma linha de pensamento trazido da Itália para cá pelo professor Cândido Rangel Dinamarca, que tem esse livro, que é um livro que todos gostam de direito processual têm que ler, que se chama A Instrumentalidade do Processo. Mostrando que o processo é um meio e não um fim. Basicamente, a ideia é essa. Mas eu tenho um processualista que eu gosto muito, que foi se não o maior, um dos maiores dos anos 1900, já falecido, um gaúcho, chamado Ovídio Batista da Silva, escritista, né? Por sinal, o curso dele é extraordinário de processo civil, que é um curso escrito por um filósofo do direito. O Ovídio Batista, ele era um filósofo do direito que utilizava exatamente aquela camada da linguagem que eu falo, da filosofia do direito, para construir doutrina. Então, isso era maravilhoso. O livro dele é uma incursão na filosofia do próprio processo. E ele tem outro livro, que é um livro indispensável, que se chama Processo e Ideologia. Foi o último livro que ele escreveu antes de falecer, Processo e Ideologia, onde ele aborda todos esses aspectos da ideologia que acabam afetando o direito processual. Mas ele tem uma frase magnífica e muita gente se sente ou ofendida pela frase ou se sente incompreendido no sentido da frase,
E eu vou dizer a frase e em seguida vou falar da teoria da ação do Ponce de Miranda, que é o segundo elemento da teoria do processo, para mostrar como essa frase é atual. Lembrando que o Ovídio Batista, ele era pontiano, como a gente chama, aquele que se lastreia nas lições de Ponce de Miranda. E, portanto, ele teve a ousadia de falar essa frase, pouco compreendida e alguns até tida como ofensiva, sob o ponto de vista daqueles que acham que o direito material ele é um direito que é o fim e o processo é só um meio. Que isso, aliás, é uma visão muito antiga, né? A visão monista, está lá em Savigny, a visão monista do direito civil. O Ovídio Batista dizia o seguinte: o direito material não frequenta os tribunais. Quando ele fala que o direito material não frequenta os tribunais, nessa própria palestra, o professor Bedak disse: olha, essa frase mostra o absurdo do processo como fim, porque se eu digo que o direito material não frequenta os tribunais, eu estou dizendo que a justiça, o direito em si não interessa aos tribunais, como se o tribunal se encerrasse no formalismo, nas filigranas processuais. Eu fico muito feliz aqui entrando o professor Paulo Aires Barreto, um dos maiores tributaristas do Brasil. Tive a honra de tê-lo na minha banca de doutoramento na PUC de São Paulo. Ele foi um dos examinadores, é um verdadeiro príncipe do direito tributário. E fico muito feliz aqui com a presença dele na nossa sala aqui da discussão do tema, né? Seja bem-vindo, professor Paulo Aires. Perfeito. Seja bem-vindo, professor Paulo. O Paulo Aires de São Paulo, né? Um dos luminares do direito tributário nesse país. Então, vejam, quando o Ovídio Batista da Silva diz o direito processual, o direito material não frequenta os tribunais, não é que ele esteja dizendo que nós vamos nos perder nas filigranas do processo ou no formalismo processual. O que ele quis dizer é que quando há uma pretensão de direito material veiculada pela jurisdição, a partir de agora é direito processual, ponto. Não é mais o direito material. O direito material, por exemplo, que envolve uma obrigação tributária, já que é a sala de tributaristas, né, que envolve um lançamento tributário, tudo bem. Nós temos, inclusive, até condições de suspensão. Parece que travou aí. Está ouvindo a voz ou travou a imagem? Pronto, acho que voltamos agora, não é? Voltamos. Perfeito. Pronto. Então, vejam, quando você faz uma postulação de uma pretensão de direito material pela via da jurisdição, por uma petição inicial, acabou o direito material, agora ali é direito processual. Quem vai resolver é o processo. Vejam, no campo do direito tributário, né? Se você cumpre espontaneamente uma obrigação tributária, acabou, não precisa de processo para isso. Até existem causas de suspensão da exigibilidade do tributo sem precisar do direito processual. O parcelamento é um dessas. Né? O parcelamento suspende a exigibilidade do tributo, isso é direito material. Agora, se eu levo a minha pretensão de direito material a uma jurisdição, a partir dali, tudo vai ser direito processual. Não tem mais a figura do credor e do devedor. Não tem mais a figura da obrigação do direito material. Você tem a figura dos litigantes. E por que é que isso é tão importante? Porque isso deságua na teoria da ação do Ponce de Miranda. É o suporte teórico para tudo que se fala hoje de ação. Até o nosso direito processual, que resistiu muito a falar em ação mandamental, hoje fala expressamente que existe ação mandamental. Porque a teoria clássica dizia que existiam três naturezas de ação: a condenatória, a declaratória e a constitutiva. A chamada divisão tríade, né, dos elementos
que identificam a natureza da ação. O Ponce de Miranda, que era matemático, além de jurista, era matemático e filósofo, ele disse que está errado isso porque existem ações que não se enquadram em nenhuma dessas categorias. Então ele dizia, por exemplo, uma ação de obrigação de fazer ou de não fazer. Isso não é condenatório, porque condenatório envolve a determinação de uma prestação, de um pagamento. E aí ele chamou isso de mandamental. Mandamental porque envolve uma ordem, uma obrigação de fazer ou de não fazer. Por exemplo, restituir um funcionário público que foi indevidamente demitido. Isso é mandamental, não é condenatório. E quando ele disse uma ação de despejo, cuja sentença por si só já tem a força dentro dela, não preciso de uma execução para despejar, ela tem uma natureza executiva. E daí onde ele criou a chamada classificação quinária das ações, que não são 3, são 5, na visão teórica dele. Além da constitutiva, condenatória e declarativa, como ele chamava, você tem a mandamental e executiva. E fez uma tabela, foi onde eu botei a tabelinha nos stories, e conseguiu encaixar todas as ações nessa tabela de peso 5. E por que peso 5? Aqui é o ponto alto da teoria dele. Porque ele diz que toda ação, e consequentemente a ação é uma consequência do pedido, e o pedido que gera a ação vai limitar a sentença do juízo, os limites da decisão, esses limites são fixados pelo pedido e pela natureza da ação. O Ponce de Miranda dizia, todas as decisões têm uma energia própria. Essa energia que está dentro da decisão é o que ele chama de eficácia. E veja, quando ele entra nesse tema da eficácia, ele próprio reescreve os conceitos de eficácia que ele tinha feito lá no Tratado de Direito Privado nos anos 50 e 60. Porque quando ele estudou na teoria geral do direito o fenômeno da existência, validade, vigência e eficácia da norma jurídica, ele fez numa perspectiva do direito material. Quando ele começa a estudar o processo, e ele diz, puxa, o processo é uma coisa tão importante, e ele até diz que o direito mais rente à vida é o direito processual. Isso é palavra de Ponce de Miranda. Sim. Ele diz que você pode identificar o povo pela forma como ele trata o direito processual. E ele diz, o direito processual me ensinou novamente o que é eficácia. A eficácia não é algo que surge espontaneamente, como ele imaginava, a tal da visão, que isso é uma visão da filosofia da consciência, né, kantiana, pura, ainda lá trazendo um resquício dos iluministas, de que aconteceu o fato, a norma incide automaticamente. A subsunção do fato à norma. A subsunção, né? A expressão do Pedro Paulo de Carvalho, né? O Ponce de Miranda não fala no raio, não. Ele diz, a imagem dele é muito antiga, porque é dos anos 50. Ele fala de um tipógrafo. Então você bota um papel em branco e o tipógrafo, que seria uma impressora moderna, imediatamente coloca ali, botou o papel, ela imprime o que está no tipógrafo. Ele dizia que essa impressão é a incidência do fenômeno jurídico no fato. É o que a gente aprende na faculdade, né, professor? A questão da subsunção do fato à norma, né? Isso aí foi a minha faculdade, foi a minha geração dos anos 80, foi toda assim. Dos anos. O próprio Kelsen fala isso também, né, professor? Na questão da subsunção automática do fato à norma, sem qualquer tipo de valoração. Não deixa de ter o neocantiano, né? A visão do Kelsen é toda de Kant. Mas veja, o que é que o Ponce de Miranda diz? Não é assim, não existe isso. Na verdade, isso ele só revê quando vai estudar processo. Para que a norma incida sobre o fato, é preciso que isso seja não só dito no fenômeno da jurisdição, como estipulado qual é a natureza dessa eficácia, o que ele chama de cargas de eficácia. E aí diz, se eu entro com um mandado de segurança, vai depender do meu pedido a identificação da ação e a carga de eficácia. Pouco importa o nome que eu dê à ação. É o limite. E essa carga de eficácia, o limite da ação é o pedido, né? É o pedido. E essa energia própria, que poderiam chamar de execução, mas não convém chamar de execução, por quê? Porque execução se vincula à questão do fenômeno das eficácias condenatórias. Professor Jean, seja bem-vindo, outro tibetiano ilustre aqui, do nosso Brasil, aqui entrando. Tributarista, né? Então,
Probleminha da inconsistência da internet. O professor já vai ingressar novamente. Perfeito, João. Já estamos aqui corrigindo. O professor já vai ingressar. Nosso amigo João Rodrigues aí fazendo... Voltou agora, tá ok? Perfeito, perfeito. Estão ouvindo bem? Por favor, sinalizem aí os ouvintes se estão ouvindo bem. Estamos ouvindo, professor. Estou lhe ouvindo. Não sei se continua sem áudio, né? Aqui estão informando sem áudio, não sei se é mensagem antiga ainda. Acredito que seja mensagem antiga, ó. A Já está imagem tudo ok. Estou vendo ela um pouco fracionada. Pronto. Eu falei tanto em camadas de linguagem, nós estamos fazendo exposição em camadas, né? Em fatias, né? Então, estamos sendo fatiados aqui pela dificuldade. Mas tudo bem, vamos enfrentando aqui, enquanto as pessoas tiverem a gentil paciência, nós vamos enfrentando aqui. Então, o Pons de Miranda, ele chama a eficácia como a energia automática, porém que tem que ser identificada no momento da decisão para que se saiba o alcance dessa energia que ele chama de eficácia. Então, ele diz, não existem sentenças puras. Esse é o ponto alto da teoria dele. Não existem sentenças só condenatórias, só mandamentais, só declarativas. Todas as sentenças contêm, de algum modo, algum nível de carga de eficácia dentre essas cinco. O que vai identificar a natureza da decisão é a preponderância da eficácia. Então, a carga preponderante é que identifica. É claro que se eu entro com mandado de segurança pedindo a restituição de um servidor público ao trabalho, ali há uma carga declarativa, porque o juiz vai ter que declarar que existe o direito a ele ser restituído. Como pode ter também uma carga condenatória, se o juiz disser que o período em que ele ficou afastado, e se isso contiver no pedido, que você falou, tem que estar no pedido, que seja restituído os valores que ele ficou fora do serviço sem trabalhar ilegalmente. É uma carga condenatória de pagamento de valores. Mas a carga determinante é a carga mandamental, porque é a obrigação de fazer, o retorno dele ao serviço. Então, nós estamos diante de uma sentença cuja carga preponderante é a mandamental. E a partir daí eu identifico a ação. Então, a ação ela é identificada pela preponderância da carga de eficácia. Isso é a teoria do Pons de Miranda e é o que está no nosso código, mesmo sem dizer expressamente. Nós, inclusive, abandonamos aquele conceito antigo de que a execução era autônoma. Não, hoje é só o cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença nada mais é do que fazer com que as cargas de eficácia finalmente se sobressaiam. Então, vejam, tudo isso é teoria, mas a teoria que se aplica na prática, né? No sentido de que é importante você identificar as cargas de eficácia em relação à ação. E, por fim, você tem o processo. Como eu falei, os três elementos identificadores da teoria do processo, né? Jurisdição, ação e processo. Porque o processo é a plataforma, é o suporte. O processo é onde vai trafegar a ação para a realização da jurisdição. Por isso que eu costumo dizer que jurisdição é poder, ação é função e processo é atividade. Não pode haver ação sem processo, porque a ação é abstrata. A minha pretensão de direito material, eu tenho que entrar e formalizar num processo. É possível haver processo sem ação? É possível, sim. Porque se a parte não for legítima, ali você não terá uma ação, mas você terá um processo. Sim. Tanto que o juiz terá que extinguir o processo. Não pode haver ação sem processo, mas pode haver processo sem ação. E também você pode ter múltiplas ações dentro de um só processo. Quando você, por exemplo, faz uma acumulação de pedidos de danos materiais e danos morais, na realidade você está acumulando ações. Tanto que você podia dentro de um mesmo processo. Você podia entrar com dois processos distintos. Eles seriam conexos, ou aguardar o julgamento do dano material e depois entrar com um pedido de danos morais. Mas você ali está veiculando as duas funções que você pretende. Uma pretensão de direito material indenizatório de danos materiais e outra de danos morais. Quando se tem uma denunciação da lide, aquilo é uma ação. Aquilo é uma ação. Denunciação da lide é uma ação. Então você pode ter 3, 4, 5 ações. Reconvenção é ação. É pretensão de direito material formulada pelo réu por ocasião da defesa. É outra ação. Então você vai ter, dentro daquele suporte, dentro daquela plataforma, várias ações.
Então, ação é função, processo é atividade, jurisdição é poder. Isso é teoria do processo. E isso tem tudo a ver com a prática. Os litígios tributários... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu aprendi isso com um dos meus mestres, o de Brito Machado, quando eu fui assessor dele no Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Ele teve que baixar um provimento como presidente. E vejam, aqui nós temos advogadas e advogados tributaristas que ainda hoje veem esse absurdo. Se eu ingresso com uma ação para suspender a exigibilidade de um tributo, principalmente empresa, é muito comum empresa fazer isso, e eu ofereço o depósito do valor em dinheiro, isso não é processo, não é direito processual, isso é direito material que está ali veiculado numa ação processual. Direito processual é se eu peço uma tutela provisória, antecipada, ou cautelar, ou antecipada, para que o juiz me diga se vai ou não suspender a exigibilidade, condicionando até alguma garantia, que pode ser uma garantia fidejussória, uma garantia real. Mas quando eu ofereço o depósito que está lá no artigo 151, salvo engano, do Código Tributário Nacional, no inciso segundo, no inciso destacado, veja, o depósito, por si só, já suspende a exigibilidade do tributo. Eu não preciso da autorização do juiz para isso. Eu não preciso. Eu já ofereço o depósito e a consequência é simplesmente o juiz declarar a suspensão. Aí é a eficácia declarativa da decisão dele. A eficácia dele não é mandamental. Isso não é uma decisão mandamental. Não depende da vontade do juiz. Imagine, seria um absurdo eu apresentar um valor em dinheiro, o juiz não dizer, não, eu acho que esse seu direito não é bom, então eu não vou suspender a exigibilidade do tributo. Mas peraí, eu estou oferecendo o depósito. Esse dinheiro fica lá e vai ser convertido em renda se eu perder a ação. Então isso não depende do juiz. Isso não é direito. A hipótese do inciso 2º do artigo 151 do Código de Processo Tributário Nacional não é hipótese de direito processual. Ainda que seja colocado dentro de um processo. Mas ali eu utilizo o processo simplesmente como instrumento, como mecanismo, para que o juiz declare o meu direito de suspensão da exigibilidade do tributo. Porque eu estou tão certo, eu estou com o direito tão alicerçado da suspensão, que eu não preciso de uma decisão judicial que vá analisar meu direito. O depósito já é o veículo indutor da suspensão da exigibilidade do tributo. E essa questão, professor, essa questão do depósito, ela é tão interessante que, falando um pouco assim, até mesmo da atividade da Procuradoria, quando há o depósito em processos em que vai se discutir o tributo no mérito, né, que o processo em si ele não termina só com o depósito. O depósito é um momento inicial para suspender a exigibilidade, muitas vezes porque o próprio cliente, o próprio contribuinte precisa de uma certidão negativa, né, para poder participar de uma licitação. Então, ele faz o depósito, mas essa questão do depósito é tão interessante que quando vai se analisar o mérito da ação, que é se o tributo é lícito, é legal ou não se discute mais o depósito. O depósito é algo que já ficou ali no início sem discussão. Porque é interessante para a Fazenda também que tenha a garantia. Então, como o senhor está dizendo, o depósito é quase algo inquestionável, tanto por parte do contribuinte, como se for no valor do débito, a Fazenda nem discute, porque ele não vai discutir algo que é interessante para a própria Fazenda. Aí veja bem, aí eu faço uma distinção por questão de coerência. Se eu parto do pressuposto de que o depósito é um direito do contribuinte ou do responsável tributário, que nem sempre é a mesma coisa, né? Mas vamos falar do responsável tributário. Se ele quer ofertar o depósito, é um direito dele ofertar o depósito, não é impositivo. Lamentavelmente, durante algum tempo, acredito que todos aqui sabem, a jurisprudência foi vacilante nisso, dizendo que só o depósito em dinheiro suspendia a exigibilidade do tributo, o que é um absurdo. Porque tem outras hipóteses de suspensão, inclusive de natureza processual comum, tutelas cautelares e antecipatórias. E até no mandado de segurança. Mas veja, se é um direito do contribuinte ofertar o depósito, eu não sou obrigado a fazer isso, e se essa oferta do depósito já gera automaticamente a suspensão da exigibilidade do tributo, devendo o juiz unicamente declarar isso, isso tem uma mão também, é uma via de mão dupla. No momento em que eu ofereço aquele valor como depósito, dele eu não disponho mais. Eu não posso, por exemplo, na minha visão, pedir uma substituição lá na frente por uma outra garantia. Um seguro fiança, uma calção,
né? Eu não posso. Por quê? Porque só há duas destinações para esse depósito. Ou ele será convertido em renda, ou ele será devolvido ao contribuinte. E, para mim, a única hipótese de devolução para o autor da ação, seja contribuinte ou responsável tributário, é ele obter vitória de mérito, de procedência do pedido. Perfeito, perfeito. Ah, mas aí é um risco. Exatamente, é um risco. Por isso mesmo ele não é obrigado a fazer o depósito. Agora, o que ele pode fazer? Eu tenho esse cuidado, os que advogam aqui sabem disso, já devem ter visto essa minha decisão. Quando o advogado apresenta um valor em dinheiro a título de garantia, eu faço a seguinte decisão indagando ao advogado. Você está oferecendo esse valor como depósito do inciso 2º, ou você está oferecendo como garantia em dinheiro, que é uma contracautela prévia sua? E aí digo a distinção. Porque se você oferece como depósito, imediatamente esse valor não mais lhe pertence, só voltará para você com a procedência do seu pedido. Por exemplo, se você desistir da ação, não volta. Se você abandonar a ação, não volta. Quiser substituir por uma calção, na né? teoria da boa-fé processual. Porque senão eu podia oferecer. Quiser substituir posteriormente por um calção, né, professor? Uma fiança bancária. Eu poderia oferecer o depósito para obter uma certidão negativa e depois abandonar a ação para ela ser extinta. E o dinheiro voltaria para mim. Não. Perfeito. Então eu faço a indagação. Esse dinheiro é depósito? Se for, tudo bem. Já está suspensa a exigibilidade do tributo, independentemente da decisão. Aí vai o que você falou. Nem se fala mais em depósito daqui para frente. Agora, se você oferece como garantia, vai ficar, entre aspas, depositado numa conta, mas não é o depósito do inciso 2º. Esse termo depósito, a meu ver, é outro significado. Agora você diz, não, eu não quero o depósito do inciso 2º. Eu estou oferecendo uma garantia em dinheiro, porque é uma garantia muito boa, é uma contracautela, e eu quero que esse dinheiro fique como garantia. Tudo bem. Não vai ser o depósito. Isso é uma contracautela. E nesse caso, veja, eu amanhã posso até substituir essa garantia ou até eliminar. Vamos imaginar que amanhã vem uma súmula vinculante exatamente favorável à sua tese. Para que essa garantia? Não precisa mais de garantia. Se o direito antes era provável, o que justificava a contracautela, agora é um direito certo pela súmula vinculante. Então não precisa mais do depósito. Entendeu a diferença? Então vejam, importante. Aí você diz, então qual é a vantagem de eu oferecer como depósito? A vantagem é que é automático. Agora, se você oferece um dinheiro como garantia, mesmo sendo em dinheiro, se não for o depósito, eu, como magistrado, eu tenho que analisar o seu direito, se é um direito relevante, para conceder a medida, mesmo a garantia sendo em dinheiro. Porque aí não é só a questão da contracautela, tem que ter a probabilidade do direito. Então, isso são níveis que eu chamo níveis de gradação de cognição na apreciação das tutelas de urgência, que aí é outro tema, né? Mas isso para mostrar que isso tem uma base teórica. Pois não. Perfeito. Eu vejo no Instagram que a gente vai chegando quase já a 2 horas. O Instagram me avisou aqui. Para terminar, que a gente já está abusando da paciência de todo mundo. Vou lhe passar... Não, eu quero ler a poesia do Fernando Pessoa, viu? Pronto. Eu quero apenas passar uma pergunta que chegou, professor, Vamos lá. no e-mail da comissão, antes de o senhor concluir, até para o senhor também já concluir em cima dessa própria pergunta, do meu amigo Paulo André. Fernando Pessoa, aqui, o meu poeta da vida inteira. Vamos lá. Pode dizer a pergunta. Pronto. A pergunta é do meu amigo Paulo André, advogado, e ele pergunta, professor Mantovani, a demora na resolução dos processos judiciais, isso não levaria as empresas que precisam de uma celeridade em matéria tributária, como expedição de certidão negativa, muitas vezes levaria essas empresas a procurar uma atuação à margem da lei? Não sei se justificaria, porque, olha, aliás, eu me bato muito com isso, porque você sabe que, todos sabem aqui, que hoje é uma pressão muito grande em termos de estatística do juiz, né? E, a meu ver, o paradigma utilizado eu cumpro porque o Conselho Nacional de Justiça determina, a gente cumpre. Mas dentro do processo civil, na minha visão, esse paradigma é absolutamente equivocado, que é o do trânsito em julgado ou do julgamento. Isso é o menos relevante dentro de um processo civil. Não vou falar dos outros processos. Mas dentro de um processo civil, as tutelas provisórias estão aí para isso. Não só a de urgência, mas a da evidência. Uhum. Então não precisa esperar o fim do processo. Isso é uma antecipação da eficácia, voltando à teoria do pós-verano, que, aliás, ele falou isso nos anos 70,
ele já falava nessa possibilidade de a eficácia ser deslocada, que hoje é o que se chama de tutela provisória. Então, veja, Perfeito. qual é o problema? A empresa precisa de quê? Ela precisa de uma certidão? Tem tutela provisória para isso, para certidão. Eu entendo que, às vezes, uma empresa não quer imobilizar um capital como garantia, e eu acho razoabilíssimo isso, ficar um dinheiro. Às vezes, uma fiança bancária sai um custo muito alto para a empresa, para ficar aquela fiança bancária como garantia. Porque o banco cobra um valor pela fiança bancária mensal. É um custo alto para a empresa. Mas tem o seguro garantia, que eu já aceito. Tem também a garantia fidejussória. Aí o juiz tem que ter a sensibilidade de estabelecer as contracautelas razoáveis se o processo vai demorar. O que realmente eu não acho razoável, respondendo à pergunta, é que, pela demora, a empresa fique com capital imobilizado, ou seja, impedida de ter uma certidão negativa. Mas você tem as provisórias para isso. Né? Quer dizer, Perfeito. o tempo definitivo do processo não é, a meu ver, tão relevante quanto o exercício de garantias que a empresa tenha para poder obter, enfim, ter suas atividades normais, que é tudo que ela quer. Perfeito. Professor, vou passar a palavra para o senhor ler a poesia, já que, até para que a gente fique dentro do tempo da live aqui do Instagram. Isso, agradecer imensamente a paciência de todos, né? E a oportunidade que me foi dada aqui pela Comissão de Direito Tributário da UAB. Fico muito feliz pelo convite, muito honrado. E gostaria de terminar com uma poesia que tem tudo a ver com o direito processual, por incrível que pareça. Né? Quando eu li essa poesia do Fernando Pessoa, que é feita por um dos seus heterônimos, que é o Alberto Caeiro, né? Uma das pessoas que ele criou, né? Porque o Pessoa ele tem multidões, não é só pseudônimo. Né? E essa poesia é bem curta, é bem curtinha mesmo. Eu vou ler agora, vocês vão entender o que é que tem a ver com o processo, e eu gosto de me despedir com poesia que sempre enche a nossa alma. Passa uma borboleta por diante de mim, e pela primeira vez no universo eu reparo que as borboletas não têm cor nem movimento. Assim como as flores não têm perfume nem cor. A cor é que tem cor nas asas da borboleta. No movimento da borboleta, o movimento é que se move. O perfume é que tem perfume no perfume da flor. A borboleta é apenas borboleta. E a flor é apenas flor. Então, a cor daquela borboleta, não, a cor é da cor, não é da borboleta. Isso, para mim, é direito processual puro. Essa história de instrumentalidade do processo, com todo respeito ao professor Cândido Marques e os seus seguidores, isso, a meu ver, não tem sentido, porque direito processual é o direito, não é instrumento do direito civil. Direito civil é direito civil, direito tributário é direito. E direito processual é o que resolve. O direito ao não frequenta os tribunais. Frase do Ovidio Batista da Silva. Ou, como diz Fernando Pessoa, a cor é da cor, não é da borboleta. O movimento é do movimento. Então, eu me despeço com essa poesia exatamente para que nós tenhamos essa consciência de que o direito processual tem a sua autonomia e é por ele que nós devemos trilhar nesse caminho chamado da jurisdição. Muito obrigado, fico muito feliz, muito honrado mais uma vez por esse convite, pela possibilidade de estar aqui debatendo e me colocando sempre à disposição dessa casa extraordinária que tem essa preocupação com os profissionais todos que constroem o direito, que são os advogados e as advogadas. Eu compacto do seu mesmo pensamento, eu sou um apaixonado pelo processo, advogado militante que sou, tanto na procuradoria como no escritório, e entendo realmente assim que o que difere no nosso dia a dia é o domínio do processo. E a sua aula, posso dizer que foi uma aula, tanto é que fiz anotações aqui. Foi brilhante, como sempre, e quero aqui agradecer, em nome da Comissão de Direito Tributário da OAB, a sua participação, a sua gentileza em compartilhar com a gente o seu conhecimento. Nessas quase 2 horas de live, tivemos aqui quase 2 horas de live, com algumas interrupções pela questão da tecnologia da internet, mas quase 2 horas, e a paciência dos
que nos assistiram até esse presente momento. Mandar um abraço para todos os colegas e membros da comissão. E, professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Que esse período agora de isolamento passe o mais rápido possível, porque é o que eu digo, aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de assistir uma palestra ou fazer uma audiência com o professor Mantovani, é uma oportunidade única, puderam presenciar agora. Professor, muito obrigado em nome da Comissão de Direito Tributário, da OAB, e eu quero aqui agradecer e lhe desejar uma boa noite e que esse momento agora de isolamento passe o mais rápido possível. Muito obrigado, fico muito feliz. E sempre com a arte, a poesia, a literatura, a música, principalmente nesse momento. Os artistas estão mostrando a sua importância nesse momento. Eu acho que muitos de nós estamos aplacando, em boa parte, a nossa solidão, vendo essas lives dos artistas, né, mostrando toda a sua sensibilidade. Escritores, eu tenho acompanhado muito o Walter Hugo Mãe, que é um escritor que eu adoro, ele tem feito muitas lives, e, enfim, muitos artistas, né? E a arte há de nos salvar sempre. Esse é o meu pensamento. Muito obrigado. Um abraço para todos. Vamos encerrando aqui a live. Essa aqui é o nosso primeiro diálogo tributário. Em breve nós teremos mais outras versões dessa live. Hoje, com a brilhante presença do professor Mantovani Colares. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço, professor. Um abraço.